Salve Maria, senhoras, bem-vindo à nova aula, conteúdo novíssimo para o segundo trimestre. Bom, hoje nós vamos aprender um conteúdo que está no livro, sobre coesão textual. Já vou explicar aos pouquinhos aqui no vídeo, tá? Vamos aprender dois recursos de coesão textual chamados anáfora e catáfora. Vamos então prosseguir? Bom, diferença entre anáfora e catáfora. Anáfora e catáfora são antecipações ou retomadas de termo presente ou não no texto. A diferença entre esses mecanismos depende da posição ocupada em relação ao item referido. Exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho, porque eu acho que eu falei grego, né? Então, vamos lá. Exemplo. Só um minutinho. Desculpa, senhoras, não consegui colocar o exemplo. Vamos ver diretamente, então, aqui no próximo quadro, tá? Observe as frases. Aqui fica mais fácil para poder ver. O carro que comprei é automático. O que eu comprei? O carro. Então, esse que refere-se a carro. É isso que a gente está falando, desse recurso de coesão, tá? Bom, aqui no nosso livro a gente ainda não vai começar com o que diretamente não, tá? A mãe olhou e disse. Olhou quem? Olhou ao filho, né? Esse o refere-se ao quem? Ao filho, ok? A mãe olhou ele. Então, aqui já foi mencionado antes. Aqui, o que refere-se a algo que foi mencionado anteriormente. O refere-se ao filho que foi mencionado depois. Isso é a diferença entre a anáfora e a catáfora. Um desses termos vai se referir ao que foi mencionado antes, o outro vai se referir ao que foi mencionado depois, tá? É possível notar que os termos destacados nas frases fazem referência a outras expressões que aparecem antes ou depois deles, não é mesmo? Nesse exemplo aqui, número 1, o pronome relativo que retoma o substantivo carro, que o antecede. Já em 2, aqui no 2, o pronome oblíquo o apresenta o referente que só aparecerá na sequência do enunciado, ou seja, refere-se ao filho que apareceu depois dele, tá? Esse tipo de mecanismo linguístico é chamado de coesão referencial e, dependendo da posição do termo a que faz referência, pode ser classificado em anáfora e catáfora. Então, isso é que é coesão. Quando você usa de palavras diferentes para citar a mesma coisa, para o texto não ficar repetitivo, tá bom? Vamos ver então mais. Então, qual é qual, né? Anáfora é o mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu no texto. Então, anáfora é quando a minha palavra vem depois do que já foi citado antes, tá bom? Exemplos, Mariana comprou um carro. Ao invés de eu repetir carro aqui para o texto não ficar repetitivo e pobre de linguagem, eu utilizei uma palavra sinônima de carro, que é veículo. Então, veículo retoma carro. Ou seja, menciona algo que foi dito anteriormente, porém com uma palavra nova para não ficar repetitivo, tá? Então, o veículo é o lançamento do ano. Ou também tu poderia falar assim, ó, ele também é uma forma de fazer referência. Ele é o lançamento do ano, tá bom? Perceba a retomada do substantivo carro por outro substantivo, veículo. Outro exemplo. O doutor está de férias. Ele, ó, acabei de falar do ele. Ele quem? O doutor só retornará aos atendimentos no próximo mês. Nesse exemplo, houve a retomada do substantivo doutor pelo pronome ele. Então, os pronomes pessoais são bastante utilizados em anáforas, tá? Para poder fazer referência a um termo que já foi mencionado anteriormente, ok? Catáfora. Se o anáfora refere-se a algo que foi mencionado anteriormente, a catáfora vem antes. Ela é mencionada, ela, na verdade, faz referência a um termo que vai ser dito depois. É um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Então, primeiro vai vir esse item e depois que vai vir a palavrinha a qual ele faz referência, tá? Exemplos.
Só desejamos isto, férias. O que eu quero? Férias. Só que primeiro eu usei um pronome para substituir férias, fazer referência a férias. E depois que vem a minha palavrinha. Então, quando é assim, é catáfora. É o oposto, tá? Perceba que o pronome demonstrativo isto antecede o referente férias, tá? Que aparece logo depois. Outro exemplo. Pedro comprou vários ingredientes. Aí agora eu vou citar quais são esses ingredientes. Açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Então, a palavra ingredientes é uma catáfora porque ela se refere ao que foi mencionado depois, tá? Note que a expressão vários ingredientes antecede o referente que apresenta quais itens Pedro comprou: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Então, a anáfora retoma algo que foi dito antes, catáfora retoma algo que vai ser dito depois, tá bom? É bem fácil esse conteúdo. Então, agora as senhoras podem fazer as atividades das páginas 90 e 91 com tranquilidade. Vejo as senhoras na próxima aula. Salve Maria!